Espírito Santo está aqui nesse lugar. Aleluia. Aleluia. Você precisa valorizar essa presença. Você precisa contar com Ele para momentos como esse. Todos nós estamos sujeitos a passar por isso. Todos nós estamos sujeitos a enfrentar pressões. Jesus sabia disso. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. O mesmo Jesus que deixou para mim, para você, para todos nós essa palavra, Ele prometeu também enviar o Espírito Santo. Como eu falava aqui há poucos minutos atrás, que viria para nos auxiliar, sustentar, ajudar, revelar a verdade. O Espírito Santo, apesar de alguns teólogos, na teologia fez isso, botou ele como a terceira pessoa da Trindade. E por ter colocado o Espírito Santo na terceira pessoa da Trindade, as pessoas não têm valorizado tanto ele, pelo fato de ele ser o terceiro. Por achar que ele é o terceiro, porque ele não é o terceiro. Quem é o Espírito Santo? Essa é uma pergunta que ontem, por volta de quase 2 da manhã, eu fiquei meditando. Quem é o Espírito Santo? Ele é só ele é só a terceira pessoa da Trindade que tem sido esquecida, sabe? Você sabia que nesse momento, são agora 11 horas e alguns minutos, o Espírito Santo está tentando entrar em muitos lugares e não está conseguindo? Você sabia que muitos lugares nesse momento estão cheios? Está cheio mesmo. Não tem esse espaço que nós temos aqui na aula de cadeiras vazias, não, estão cheios. Mas o Espírito Santo, que deveria ter toda a primazia, que deveria ser reverenciado nesse lugar, ele está do lado de fora. Ele não subiu hoje no púlpito. Ele não subiu. Ele tentou subir, alguém disse: não preciso de você. Fica aí, eu sei fazer. Eu quero falar para você nessa manhã. Eu quero só fazer uma pequena introdução e dar continuidade na semana que vem. Eu quero falar para você nessa manhã que o seu pastor, ele não consegue viver sem o Espírito Santo. Aleluia. Quero falar para você nessa manhã que no meu dia a dia, eu tenho aqui a minha esposa, que também eu vejo que ela não consegue viver sem o Espírito Santo. Enquanto o Silvio estava aqui dando seu testemunho, eu lembrei que eu passei por isso na África do Sul com a Ana. Que momento difícil que enfrentamos. Ana também caiu numa depressão profunda por algumas coisas que tinham acontecido conosco na África do Sul. Por ter sido vítima de assaltos por 5 vezes. Eu lembro que tinha noites que ela não conseguia dormir. Ou acordava assustada, gritando. E em nenhum momento nessa tempestade que veio sobre a nossa vida, deixamos de contar com o Espírito Santo. Quantas vezes ela acordava assustada e logo depois dessa agitação orávamos, sabe? Pedimos ajuda ao Espírito Santo. Pedimos a Ele para nos ajudar nesse momento tão difícil. Tão difícil, que não era fácil de ministrar. Não é fácil administrar isso sozinho. Não é fácil. Para administrar isso sozinho é difícil demais. Demais. Então tinha um momento que eu falei: Senhor, é o que Ele falava, a sensação que eu tinha que eu não ia suportar. E aí eu falava: Espírito Santo, me ajuda. Olha para mim, por favor. Espírito Santo, me ajuda. Me ajuda. Nessa hora eu preciso. Ajuda a Ana, e ela estava buscando também isso. Porque entendemos naquela época, e entendemos até hoje, que é impossível viver sem Ele. Não sei como é que as pessoas conseguem.
É por isso que eu entendo que tem pessoas que realmente elas não vivem, elas sobrevivem. Na batalha da vida lá fora, elas não conseguem viver, porque só vive de fato quem conta com o Espírito Santo. Se ele não fosse importante, o Senhor disse, ele não viveria. Mas lá em João, primeiro vamos ver a importância do Espírito Santo no início de tudo. Em Gênesis capítulo 1, versículo 2, nós vemos aqui, logo no início de tudo, o Espírito Santo. Na forma antes, sabe? Quando a terra ainda era sem forma e vazia, ele já estava ali. Ele já habitava. Ele já pairava sobre as águas. No versículo 2, assim, era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus, que é quanto que ele fazia? Se movia sobre a face das águas. Aleluia. Quem estava presente no início de tudo? O Espírito Santo. Se ele não fosse tão importante, por que ele estaria ali? No início de tudo. Se ele não fosse tão importante, por que ele estaria ali junto com o Pai? Porque aqui nós vemos a Trindade. Nós temos aqui a presença do Pai. Nós temos a presença também do Filho e do Deus Espírito Santo. Aleluia. Então, respondendo àquela pergunta, quem é o Espírito Santo? Volta aí, por favor, Natália. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus. Aleluia. O Espírito Santo não é um fogo. O Espírito Santo não é a água. O Espírito Santo não é o azeite. Que se fosse assim, os mercados estariam cheios de Espírito Santo. O Espírito Santo não é a água. Se não fosse assim, a empresa de água estaria lá agora, os funcionários flutuando do Espírito Santo, mergulhando nas águas do Espírito. É claro que quando ele se fala da água, ele é como a água, ele é como a pomba, o azeite. Mas ele não é o azeite, ele não é a pomba também não. Se fosse assim, é só a gente sair daqui e falar: Espírito Santo, pomba, vem. Mas não é. O Espírito Santo vem em Jesus como uma pomba. É um símbolo. Mas ele é Deus. Ele é uma pessoa que escolheu hoje, com a nossa permissão, com a sua permissão, de habitar dentro de nós. Dentro de nós, não mais fora, dentro de nós. Jesus, primeiro ele veio com uma missão de morrer por nós. E quando ele veio, ele viu a necessidade, sabe? De cada homem, falando gênero humano, de cada homem tem um Senhor dentro dele. Jesus sabia que ele, como homem, ele não ia ficar muito tempo na terra. E aí lá em João, aí eu quero que você vá lá para João capítulo 14, ele fala assim, vamos lá, igreja, João capítulo 14, ele vendo isso, o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15, Jesus promete o Espírito Santo. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. Aleluia. Repetindo, vamos lá, repetindo, versículo 16. Eu pedirei ao Pai, olha só que coisa maravilhosa. Jesus falando, eu vou pedir o Pai. Eu vou pedir o Pai. É como se eu olhasse aqui para a sua necessidade agora e falasse assim: olha, ô Marcos, eu vou pedir o Pai. Eu estou vendo a sua necessidade. Ô Ana, eu vou pedir o Pai. Eu estou vendo a sua necessidade. Eu sei que você precisa. Jesus vive essa necessidade de não estar mais do nosso lado, mas aonde? Dentro de nós. Aleluia. Glórias a Deus. Dentro de nós. Ele disse: eu vou pedir o Pai? Não, eu vou pedir. Intimidade, relacionamento, eu vou pedir o Pai.
E ele enviará o Consolador. Ele enviará o Consolador. Posso que eu escrevi, por favor? A primeira afirmação de Jesus a respeito do Espírito Santo é que ele rogaria e o Pai enviaria outro Consolador, Paracletos, no original. Um outro. E quando Jesus disse que o Pai enviaria outro Paracletos, Jesus estava, naquele momento, Jesus está colocando, mas eu quero falar do passado, estava colocando o Espírito Santo no mesmo patamar que ele. Olha, vocês conhecem o Deus Pai, vocês conhecem através de mim o Deus Filho, mas eu estou enviando agora, nós somos o mesmo, o Deus Espírito Santo, para habitar dentro de vocês. Mas sabe o que acontece hoje, igreja? O Espírito Santo tem sido desprezado. O Espírito Santo não tem sido, sabe, um assunto tão frequente nas rodas. Ele tem sido pouco, sabe? Estão se comentando pouco da pessoa do Espírito Santo. Estão se comentando pouco. Eu já vi um absurdo de pessoas falarem o seguinte: nós não podemos falar do Espírito Santo porque nós apagamos Jesus. Nós não podemos honrar o Espírito Santo, porque senão nós deixamos de honrar a Jesus. Mas Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles são um. Aleluia. São um. Sendo que agora eu quero que você entenda por que nós devemos honrar o Espírito Santo, por que nós devemos reconhecer o Espírito Santo como a pessoa, como Deus, sabe? O próprio Deus. Porque hoje, na nova aliança, nós estamos vivendo o ministério do Espírito Santo. Aleluia. Nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo. E isso, quando Jesus ele veio, sabe? Como ele teve dificuldade para fazer os religiosos, os que viviam a lei mosaica, entender isso que eu estou falando agora. Que ele estava mudando o tempo, que ele estava mudando a estação. Que agora Deus, ele não ia só estar sobre o homem, mas dentro do homem. Mas é difícil. Tanto é que muitos não receberam, muitos desprezaram. Mas ele falou: eu estou enviando um representante. Ele é meu representante. Ele é aquele que vai te ajudar, te auxiliar. João capítulo 16, versículo 5. Vamos lá, 16, versículo 5. O que o Espírito Santo vem fazer aqui na terra para habitar? O que ele vem fazer dentro do homem? A obra do Espírito Santo. Versículo 5. Agora que vou para aquele que me enviou, Jesus falando, nenhum de vocês me pergunta: para onde vais? Porque falei essas coisas. O coração de vocês encheu-se de tristeza. O discípulo estava vendo Jesus, o próprio Deus, de forma humana. Sabe? Eles tocavam em Jesus. E agora Jesus está falando que ele iria enviar alguém que é, aos olhos humanos, invisível. Igreja, eu vou voltar aqui. Você deu bom dia ao Espírito Santo hoje? Ao acordar, você falou alguma coisa com o Espírito Santo? Os olhos físicos, para você que mora com alguém, sabe? Faz você enxergar a sua esposa, faz você enxergar o seu esposo, faz você enxergar, você que mora só, um vizinho, quando você desce, né? Para vir em direção à igreja. E talvez você, quando passou por alguém ou entrou no elevador, você desejou a essa pessoa um bom dia. E aquele que quando você estava dormindo ainda estava cuidando de você? Você sabia que ele cuida de você enquanto você dorme? Sabia que ele te livra de muitas coisas
quando você dorme. Que isso, pastor? Quantas pessoas dormem e não acordam? Quantas pessoas fizeram o plano de acordar hoje e não acordaram? O Espírito Santo está ali. Quando você está dormindo, ele está cuidando de você. Aí está vendo assim, o coração quando começa a bater muito forte. Opa, peraí, deixa eu botar a mão nesse coração para ele voltar ao normal. Aí você sente uma dor de madrugada do Espírito Santo. Opa, onde é a dor? Eu vejo o Espírito Santo assim, gente. Eu vejo o Espírito Santo agindo nos mínimos detalhes, nas coisas tão pequeninas. Eu vejo o Espírito Santo agindo como deixa eu cuidar de você. Não tem como a mãe, ela cuida do filho, porque a mãe, quando o filho está mal, ela sente. Ela sente. Então, para ela não tem tempo ruim, sabe? Se ela vai acordar no outro dia cedo, ela não quer saber, ela quer ajudar o filho. E assim que eu vejo o Espírito Santo, ele está ali, o tempo todo. Por isso que quando eu acordo, na minha casa é assim, Ana já sabe. Bom dia, Espírito Santo. Teve um vídeo agora de uma criança que viralizou, filho de uma pessoa famosa. Porque essa criança, no condomínio fechado, ela ia para frente da casa dela, olhava para o céu e falava assim, bom dia, e dizia, bom dia, Espírito Santo. A mãe perguntou, o que você está fazendo o que aí? Mãe, eu estou com ele, ele está aqui, se referindo a Deus. Ele está aqui. Ele quer correr comigo, mãe. Aí tem gente que fala, pastor, aquilo ali foi combinado, eu acho que foi. Se foi combinado, não sei. Mas que deveríamos fazer o mesmo, sem nenhuma dúvida. Que deveríamos fazer o mesmo ao acordar, aí em direção ao nosso trabalho. Ao chegar no trabalho, o Espírito Santo está aqui, esse local de trabalho. É seu. Pode fazer o que o Senhor quiser nesse lugar hoje. Pode mover o que o Senhor quiser mover. Pode realizar o que o Senhor quiser realizar. É seu. Espírito Santo, a minha vida é tua. O Senhor habita dentro de mim. O Senhor é aquele que me ajuda, que me sustenta. Voltando aqui em João, versículo 6. Melhor, versículo 7. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, o que ele disse que vai fazer? Eu enviarei. Ué, ele falou que ia pedir o Pai. Lembra que ele falou no 14? Eu vou pedir a quem? Aí aquele já fala, se eu não for, olha, eu tenho que ir. Para vocês ficarem vendo, eu tenho que ir. Se eu não for, eu não vou enviar. Eu não enviarei o Consolador. Então Deus Pai, e Deus Filho, e Deus Espírito Santo são um. Amém. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são um. É um. Somente. Esses três são. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque os homens não creem em mim. Da justiça porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo porque o príncipe desse mundo, se referindo a Satanás, já está condenado. Tenho ainda muito que dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele o que ele vai fazer? Guiará a toda verdade. Aleluia. Sabe que, igreja, sabe o que me chama muita atenção aqui? Que Jesus está falando assim, ó, vocês não vão suportar não. Eu tenho muita coisa para falar, mas não tem como eu falar, porque sem o Espírito Santo, não tem como vocês suportar. Mas quando ele vier, em outras palavras, aí sim vocês vão suportar. Você entende que hoje a gente pode vencer todas as pressões? Você entende que hoje a gente pode realmente, sabe, passar por momentos que, sabe, é como se estivesse passando pelo vale da sombra da morte, sabendo que iremos de fato passar, não permanecer? Porque nós temos aquele que nos guia. Nós temos, eu coloquei aqui uma frase, nós temos aquele que nos ajuda.
nós temos aquele que nos auxilia. O Espírito Santo se apresenta em nossas vidas como a resposta da promessa, porque foi uma promessa de Jesus para estar conosco, para ser nosso advogado de defesa, sabe? Nosso consolador, encorajador. Já acordou? Você acordou um dia, aquele dia? Você lembra daquele dia que você acordou desanimado? E de repente você ouviu uma palavra, o Espírito Santo falou assim: vai na palavra, e você ouviu aquela palavra, você leu aquela palavra e você se levantou. Por que já aconteceu isso? Isso acontece comigo toda semana. Às vezes eu estou preocupado, meu Deus, e agora? Senhor, é responsabilidade da igreja, é responsabilidade pessoal. Senhor, o Espírito Santo fala assim: Mário, vai lá. Ele guia, abre ele. Aí lá, lê. Aí eu leio. Quando eu leio, eu falo: meu Deus, que é isso? Que revelação é essa? Que poder é esse, Senhor? Que poder é esse? Que revelação é essa? Mas o ruim é quando o Espírito Santo fala assim: ó, vai lá. E você diz: pra quê? Não vou. Está desonrando ele. Leia. Eu não vou ler. É por isso que tem cristão que passa a semana toda só dependendo do que acontece dentro da igreja. Porque na realidade, porque o Espírito Santo ele não consegue guiar essa pessoa para a verdade. Ele não consegue conduzir a vida dela ou dele. Ele tem muita dificuldade. Por que ele tem dificuldade? Porque ela não reconhece. Sabe? Ela não abriu os olhos para entender que o Espírito Santo é Deus. Sabe o que acontece na igreja? Passa aí, Natália. Se eu te oferecesse um presente agora, nessa caixa tão linda, eu acredito que você, na hora, ia receber. Mesmo não sabendo o que tem dentro. Quem gosta de receber presente? Ah, eu gosto demais. Meu aniversário está aí, tá? Vou lembrar vocês, 1º de abril é dia da verdade. Você pode falar que dia da mentira, é Satanás que inventou esse negócio. É dia da verdade. Mas eu gosto de receber presente. Eu gosto muito de receber presente. Mas tem pessoas, sabe, que o Senhor tem realmente dado para ela, ou ele, um presente. Na realidade, ele já deu esse presente. Ele já enviou esse presente. Sendo que mesmo recebendo esse presente, não sabendo o que tem dentro. Porque uma coisa é você receber o presente e não saber o que tem dentro. Outra coisa é você receber o presente e abrir e saber o que tem dentro. Você pode valorizar esse presente ou não. Vocês concordam comigo? Você pode gostar dele ou não. Dificilmente eu não gosto de um presente. A maioria dos presentes que eu recebo eu gosto. Mas claro que tem aquele presente que é melhor, né, gente? Você que já brincou aí de amigo oculto, você sabe, né? Tem amigo oculto que você salva alegre. Mas tem amigo oculto que você recebeu, você falou: ei, alegria passageira. Alegria passageira. Ei! Aí você fala: meu Deus, eu dei um valor maior, né? Dei um presente maior. Por isso que amigo oculto para mim é... oh Deus do céu, sempre tem essa confusão. Mas quando você abre o presente e descobre que dentro dele, pode passar, não tá? Nós temos tudo isso. Aleluia. Quando você abre o presente e você vê que dentro dele tem um amor, não qualquer amor, não um amor, sabe, do homem, mas o amor ágape, o amor de Deus. Aleluia. Glória a Deus. O que você faz com esse presente? Quando você entende que com esse amor, nesse amor você tem a alegria, você tem a paz, a longanimidade, benignidade, bondade,
fidelidade, mansidão, domínio próprio. Você tem tudo isso dentro desse presente. Você tem tudo isso com o Espírito Santo que Ele já lhe deu. Ele já colocou dentro de você. Você tem tudo isso. Mas eu pergunto a você, o que você tem feito com esse presente? Com essa coisa tão gloriosa, tão maravilhosa, que o Senhor lhe deu. Que o Senhor colocou dentro de você. Muitas pessoas não têm recebido o amor, porque não têm reconhecido a necessidade de ter o Espírito Santo no seu interior. Por isso, você não vê pessoas que não conseguem manifestar a alegria, a paz, a longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Por que ela não consegue manifestar esse fruto? Porque só manifesta esses frutos quem tem o Espírito Santo. Só manifesta esses frutos quem tem o próprio Deus dentro do seu interior. Então, como eu posso desprezar isso? Como eu posso deixar de honrar o Espírito Santo? Como eu posso ficar o dia inteiro sem falar com Ele? Como eu posso fazer qualquer coisa no meu trabalho, no dia a dia, sem Ele? Não tem como. Como eu posso subir nesse lugar para pregar sem o Espírito Santo? Eu não quero fazer isso. Eu não quero, Ele sabe que eu dependo dEle. Eu dependo. Prova que eu dependo do Espírito Santo é que às vezes, sabe, o Senhor confirma uma palavra durante a semana e de repente, num sábado à noite, Ele fala assim, ó, muda. Muda, porque Ele conhece cada um de vocês. Ele conhece a necessidade da igreja. Então Ele fala assim, olha, muda porque eu estou levando pessoas que estão precisando de ouvir o que eu tenho para falar. Então você não vai falar mais isso, você vai falar o que eu vou te dar agora. Sendo que isso requer tempo. Ontem eu cheguei de um evento, cansado, um evento da igreja. Alguns irmãos estiveram comigo nesse evento, que era para líderes. E aí cheguei cansado. Aí eu falei, olha, eu vou chegar em casa. O homem, né? Já sei o que eu vou falar. Durante a semana já meditei. Aí eu falei assim, quer saber? Então eu vou meditar. Só mais um pouquinho, depois eu vou descansar. Tá. Comecei 9h30. Terminei quase 2 da manhã. Ana acordava. Mário, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Aí na hora de dormir, ela falou, Mário, aí conseguiu? Eu falei, mais ou menos. Mais ou menos. Mas eu dependo dele. É ruim quando eu subir nesse lugar e achar que eu já sei tudo. E achar que eu não preciso mais da ajuda dele. Se eu estou aqui agora falando com vocês, é porque ele está aqui. Amém. Glória a Deus. Se eu estou aqui agora falando com vocês, é porque o Mário, ele não teria condições. Sozinho não. Mas o Espírito que habita dentro dele, que é o Espírito Santo, que é o próprio Deus, ele faz com que isso seja possível. Aleluia. Então nessa manhã, eu quero levar você. Isso foi só uma introdução. Mas eu quero levar você a partir de agora, a partir de hoje, a não desprezar mais o Espírito Santo. Desprezamos às vezes a presença dele nas mínimas coisas. Nas mínimas coisas. Eu vou te dar um exemplo aqui para finalizar. Quando você perde alguma coisa dentro de casa, você pede a ajuda do Espírito Santo? Quem já pediu? Quantas vezes eu fiquei, antes de pedir ajuda, fiquei ali procurando. E procurando, e nada. Aí daqui a pouco eu ouço uma voz assim, Mário! Ana, Mário! Já pediu o Espírito Santo? Eu falei, meu Deus do céu, não pedi não, mano. Mas vou pedir. Espírito Santo, me ajuda. Meu Deus. A chave, um exemplo. Em cima da mesa, bendita assim. Abençoado em cima da mesa. Quem anda comigo sabe que eu deixo a chave em qualquer em vários lugares. Em várias bolsas, né? Então tá ali, ó. Pertinho, eu não enxergava. Sabe? Quantas vezes eu fui
Quantas vezes eu fui para um hospital, tanto isso aconteceu comigo, como também com a Ana, quando eu não estava se sentindo muito bem. E antes de entrar no hospital, falávamos: Espírito Santo, envia alguém para cuidar de mim. Como o Senhor falava, que Deus enviou alguém para cuidar dele. Ele veio. Se você na sua casa falar assim, quando tiver um momento difícil: Espírito Santo, envia alguém para me ligar. Eu quero ouvir um irmão meu falar alguma coisa comigo. Eu sei que o Senhor está aqui comigo. O Senhor tem falado comigo. Mas eu preciso de uma oração de um irmão meu, ou de uma irmã minha. Você pode ter certeza que ele vai usar alguém para te ligar. Porque já aconteceu isso? Mas acontece. Isso acontece. Do nada alguém te liga. É o Espírito Santo fazendo a sua obra. É o Espírito Santo agindo aonde ele tem total liberdade. Aleluia. Nessa semana, não entre no ônibus sem ele. Ele está dentro de mim. Eu não tenho dúvida disso. Mas ele pode estar dentro de você. E mesmo assim você não contar com ele. Ele pode estar dentro de você, como ele está. Mesmo assim você pode dizer não para muitas coisas, a qual ele está te dirigindo, a qual ele está te guiando. Seja sensível à voz do Espírito. Seja sensível. E deixe o Espírito Santo. Olha, igreja, para finalizar, agora eu vou finalizar. Deixe o Espírito Santo até te tocar na hora do louvor. Deixe o Espírito Santo, sabe? Quando eu falo tocar, quando eu falo pegar você na hora do louvor, é realmente você: opa, peraí, tem alguma coisa acontecendo. O que acontece é que quando... Sabe por que muitas pessoas não conseguem falar em línguas? Porque no momento que o Espírito Santo começa, a falar com ela e vir sobre ela, vai enchendo ela, sabe? Muitas vezes isso não acontece. Muitas vezes isso acontece com as pessoas. Ela resiste: não, eu não falo línguas, não, Senhor, eu não consigo falar nessa língua, não consigo. Deixa fluir. Deixa fluir. Aí ele está te levando a adorar. Ele está falando: adore. Diga que ele é santo. Diga que eu sou santo. Fala: eu sou santo. Fala: tu és santo. Tu és soberano. Ele vai colocando isso nos teus lábios. E às vezes a pessoa fica: Senhor, mas eu não consigo. Ele fala: deixa fluir. Deixa fluir. Deixa ele fazer o que ele quer fazer, realizar. Ele é Deus. Não despreze o Espírito Santo. Semana que vem eu quero falar um pouquinho do que acontece quando nós desprezamos o Espírito Santo. No ambiente onde o Espírito Santo é desprezado, a morte reina. Muitos. É difícil falar uma coisa dessa. Não a morte física, mas a morte espiritual. Uma igreja sem Espírito Santo é uma igreja morta. Uma igreja sem Espírito Santo é uma igreja parada, que não se move. Mas a igreja cheia do Espírito Santo, ela se move. Isaías 61. O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim. Porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias, boas novas aos quebrantados, aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinza, óleo da alegria em vez de pranto, e o manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalho de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Dê uma salva de palmas para ele, que merece todo o louvor, toda a honra. Oh, aleluia! Aleluia! O Espírito do Senhor está sobre nós.
vamos continuar, sabe, levando essa palavra, sendo impactado pela essa palavra, curando os enfermos, libertando pessoas que se encontram algemadas. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele está dentro de nós. Aleluia. Receba isso no teu coração.